Então, olha só, pessoal, daqueles elementos químicos que eu falei para vocês, olha só, as peculiaridades que a gente tem aqui. Poucas, né? Mas é isso daqui. Ó, o cromo que a gente tinha falado, certo? Na distribuição eletrônica, chega aqui no 4S, ele ficaria aqui, se a gente fosse fazer com o diagrama de Pauling, 4S2, 3D4. Porém, os elementos químicos, eles não ficam com esse subnível aqui incompleto. Ou eles vão ficar com 5, ou eles vão ficar com 10. 3D5, 3D10. E o que que eles fazem para completar isso? Eles pegam o elétron do último nível, né, da camada de valência do elemento químico, que nesse caso a camada de valência aqui é a camada 4, com apenas um elétron, certo? Com 2 elétrons, certo? O que que faz? Pega um elétron, passa para a camada do D e ele equilibra com 5. A mesma coisa com o molibdênio. Ó, aqui, se a gente fizesse lá com a distribuição eletrônica aqui de Pauling, que a gente faz normalmente, esse daqui ficaria 5S2, 4D4, né? Mas tem a regra, né, lá. Terminam em D4, mas são D5, tá? Então, olha só, ele perde um elétron da sua camada de valência, que é a 5ª camada, passa um elétron para a camada D para ele ficar com 5. Outros aqui, ó, terminam em D9, mas são D10, tá? É o mesmo esquema. Aqui, se a gente fizesse lá com a distribuição que a gente aprendeu, ficaria 4S2, 3D9. Ele não fica com 9, então ele tem que ficar com 5 ou com 10. O que que ele faz? Ele pega um elétron da camada de valência desse átomo, joga para subnível D e ele consegue ficar com 10 e a minha distribuição acaba assim, 4S1, 3D10. Aqui a mesma coisa, né? 5S2, 4D9, porém, olha lá, terminam em D9, mas são D10, tá? Isso daqui são um tipo de panes que dá nesses elementos químicos, né? E eles seguem essa regra para se manter em equilíbrio. Um que a gente tem a parte aqui é o paládio, tá? Ele é especial, porque ele pega 2 elétrons, tá? De uma vez, de uma camada, de um subnível de camada, e passa totalmente para a camada, para ela ficar com 10. Aí o que que acontece? Ela perde um subnível, tá? Ele perde a 5ª camada, ele fica apenas com 4 camadas. Porém, isso daqui é um caso especial e ele tá dentro das camadas lá, nas camadas D, porém ele perde, né, uma camada, um subnível de energia, para que o seu D fique com 10 elétrons. Outros elementos que a gente tem aqui também, que tem essa peculiaridade. Aqui eu não fiz toda a distribuição eletrônica, mas o que? A gente segue toda ela, começa sempre 1S2, 2S2, 2P6, vai seguindo, tá? Aí chegou aqui no 5S, em vez de ser 5S2 e 4D3, ele fica 5S1, 4D4. Professora, mas ele não se enquadra aqui, ó. Ele terminou em D4, em D3, mas ele não é um D5, ele não terminou em D9, mas ele não é um D10. Essa peculiaridade aqui, gente, é um pouquinho complicada para se explicar agora no momento para vocês. Como eu disse, vocês vão ver isso no ensino médio ou num curso de química. O que que vocês têm que saber agora? Se vocês puderem colocar isso, decorar de alguma forma, tá? Esses elementos, eles têm algumas particularidades. Então, na hora de fazer a minha distribuição eletrônica, o correto fica nesse daqui, tá? A mesma coisa acontece com esses elementos químicos, ok? Por isso que quando forem fazer a distribuição eletrônica que eu pedi para vocês olhem nessa tabelinha que eu vou mandar como foto, ok? No grupo. E vocês seguem essa ordem.
para o restante dos elementos químicos, né? Aqui na tabela periódica, para o restante, a distribuição eletrônica é normal, tá? Muito se usa também, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Eu pus esses reticências aqui, certo? O lantânio, esse lantânio, ele estaria aqui, certo? Mas ele estaria aqui na minha tabela. Eu poderia pegar, utilizando como referência os gases nobres, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? O lantânio, eu volto aqui, vamos ver qual que é o gás nobre. Ah lá, é o xenônio. Então, eu poderia vir aqui, colocar entre colchetes aqui, ó, o xenônio, e continuar a minha distribuição eletrônica até chegar no meu elemento químico específico dessa distribuição, ok? Alguma dúvida? Eu não vou cobrar isso, ok? Fiquem tranquilos. Vamos fazer a distribuição eletrônica seguindo a ordem todinha, tá? Para que vocês não se percam nas explicações no momento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Só mandar no grupo. Tchau, tchau.